boa noite. Boa noite. Um idoso e um motociclista morreram num acidente ontem à noite em São Paulo. O atropelamento aconteceu na faixa de pedestre. E o sinal de trânsito, Cris, estava aberto não para os pedestres, para os veículos. Especialistas alertam que a faixa de pedestres, infelizmente, não é garantia de segurança. Para quem atravessa a rua, é preciso estar atento. São 9h20 da noite, quando Aníbal Figueiredo Neto atravessa uma avenida da zona sul de São Paulo. Ele está a um passo do canteiro central quando é atingido por uma moto no corredor de ônibus. O idoso de 67 anos ainda é atropelado por outros 2 carros e não resiste aos ferimentos. Testemunhas disseram à polícia que o sinal estava aberto para os veículos e fechado para os pedestres no momento do acidente. Depois de atingir o idoso, o motociclista caiu e foi atropelado por um carro. Era o cabo da Polícia Militar, Anderson Augusto de Oliveira, de 34 anos. Ele estava de folga e morreu no local. Esta promotora de justiça diz que faixas de pedestres exigem atenção de quem dirige e também de quem está a pé. O motorista, ele é responsável pela segurança daqueles que estão a pé, ou seja, dos pedestres. Então, em regra, a principal responsabilidade é do motorista. Isso não significa que isso seja um salvo-conduto para que o pedestre desrespeite as leis de trânsito. Em abril deste ano, as amigas Isabela Regis e Isabelle Helena de Lima morreram atropeladas em uma situação parecida. Elas foram atingidas por Brendo Sampaio em uma avenida de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O sinal estava verde para os carros, mas o motorista estava em alta velocidade e foi preso. Ele vai a julgamento pelo crime de duplo homicídio qualificado. Em setembro, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele espere pelo julgamento em liberdade. Com mais de 120 milhões de veículos no país, a cautela e a atenção são indispensáveis. Nós vamos precisar da colaboração de todos, daqueles que são os motoristas de trânsito, dos pedestres e do poder público, com diretrizes e ações adequadas. Metrô lotado pega fogo no Recife. Passageiros correm para fugir das chamas. São Paulo já registra quase 15 mil casos de maus tratos animais nesse ano. Mais de 200 famílias compram pacote em agência e não conseguem viajar. Donald Trump diz que deve se encontrar com o presidente Lula amanhã na Malásia. Depois de roubo milionário, o Museu do Louvre transfere joias mais preciosas para Banco da França. E os jogos deste sábado pelo Brasileirão. Atlético Mineiro vence com o gol mais rápido do campeonato. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Mais de 200 famílias denunciam uma mesma agência de viagens no interior de São Paulo. Elas alegam que a empresa vendeu pacotes nacionais e internacionais, mas cancelou tudo na véspera do embarque. A agência prometeu reembolsar os clientes, mas não pagou. Um prejuízo, sabe de quanto? R$700 mil. O Procon e a Polícia Civil investigam esse caso. O destino dos sonhos era Machu Picchu, no Peru. Stephanie e o marido passaram um ano juntando R$18 mil para comprar o pacote da viagem. Uma amiga do meu marido tinha feito o mesmo pacote que a gente ia fazer esse ano com essa agência um ano atrás. E tinha dado tudo certo, então a gente recebeu uma indicação através dela. Procurei na internet, redes sociais, até então eles operavam, estava tudo normal. Eles pagaram tudo no Pix, mas poucos dias antes do embarque, a empresa localizada em Campinas, no interior de São Paulo, enviou uma mensagem e avisou que a viagem tinha sido cancelada por problemas com a companhia aérea e que o valor total seria reembolsado em 10 dias. Mas, na véspera da data limite do pagamento, a agência relatou problemas financeiros. A partir daí, não houve mais respostas. Tentei contato via telefone com o WhatsApp que eu tenho, mandei mensagem, eles não atendem, não respondem. Tentei comentar nas redes sociais, no Instagram, eles bloquearam essa opção, então hoje ninguém consegue reclamar, você não consegue marcar eles para fazer reclamação, eles não respondem mais.
Além da Stephanie, mais de 200 famílias enfrentam a mesma situação. São histórias de viagens frustradas para diferentes destinos. O prejuízo total já passa dos R$700 mil. É o caso da Laisla. Ela já tinha feito diversas viagens com a empresa. Agora, o destino seria internacional, a Colômbia, só que nunca embarcou. Eu entrei no Reclame Aqui e já tinha as 2 primeiras reclamações, que eram de pessoas que tinham comprado viagens internacionais e não tinham sido realizadas, viagens tinham sido canceladas e não tinham recebido o estorno. Muitos consumidores lesados já fizeram reclamações no Procon e boletins de ocorrência na Polícia Civil. Os consumidores que não conseguirem contato com a agência de viagem, primeiro momento, encaminhar o e-mail registrando a sua reclamação para demonstrar que está tentando contato, buscar a delegacia eletrônica, fazer um boletim de ocorrência. Procurada, a agência de viagens não retornou ao nosso contato. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Um trem com passageiros pegou fogo hoje à tarde no metrô do Recife. A linha permanece interditada. O incidente aconteceu na linha Centro, que tem 19 estações. O maquinista parou o trem e os passageiros tiveram que desembarcar no meio da viagem. Ninguém ficou ferido. A empresa que administra o metrô informou que houve uma falha no sistema elétrico no início da tarde. Com a retomada da energia, houve um curto-circuito, o que provocou o incêndio. Os bombeiros foram acionados e apagaram o fogo. A linha precisou ser interditada. Não há previsão de reabertura. Um funcionário da Anvisa foi preso suspeito de desviar canetas emagrecedoras, sempre elas apreendidas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Uma médica investigada por comprar parte dos medicamentos desviados. Quando você ia imaginar que um médico consegue comprar de um funcionário da Anvisa algo que é tão cobiçado e motivo de crime? As prisões fazem parte de uma operação da Polícia Federal agora para combater o comércio ilegal dessas canetas. O suspeito foi seguido no estacionamento e preso em flagrante. Na mochila dele foram apreendidas quase 100 canetas emagrecedoras. O material fazia parte de um lote apreendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Era tudo produto de contrabando. E a partir de agora a gente está investigando, o crime contra a saúde pública, porque esses produtos eles não possuem registro na Agência de Vigilância Sanitária, eles são de origem desconhecida e tudo objeto de importação irregular. Em nota, a Anvisa informou que colabora com as investigações e que o servidor já estava afastado das funções desde agosto, porque responde também a um processo disciplinar. A polícia investiga ainda se um despachante aduaneiro e um empresário também fazem parte do esquema de revenda destes medicamentos. O alto valor de comercialização das canetas emagrecedoras fez com que a importação e a venda clandestina do produto aumentassem no país. Aqui nesta mesa está parte do material apreendido pela Polícia Federal e a Anvisa nos últimos meses no Aeroporto Internacional do Galeão. Esses medicamentos foram encontrados com passageiros vindos dos Estados Unidos e de países da Europa. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o valor estimado de todas essas canetas pode chegar a R$500 mil. A dinâmica dos contrabandistas é a mesma usada pelo tráfico de drogas com as chamadas mulas. Sem o armazenamento adequado, com refrigeração em torno de 8 graus, o material clandestino pode causar danos à saúde. Não sabemos se realmente é a substância. Tratamos como produto sem origem, se ela tem eficácia ou segurança. Então, é um produto desconhecido. A polícia prendeu o suspeito de tentar estuprar uma brasileira num trem na periferia de Paris. A goiana Jordana Dias, de 26 anos, foi atacada num vagão na semana passada. Um vídeo mostra quando a vítima pediu socorro. Jordana teve ferimentos no rosto e no pescoço. O agressor foi identificado a partir de imagens gravadas por outra passageira. Segundo a imprensa francesa, ele tentou pintar os cabelos para dificultar as investigações. Vamos falar de Brasil e Estados Unidos? Donald Trump confirmou que vai se reunir com Lula na Ásia. Enorme expectativa para esse encontro, Edu. O presidente brasileiro quer aproveitar a viagem à Malásia
para negociar o tarifaço com o governo americano. O presidente Lula foi convidado para a reunião da ASEAN, bloco dos principais países do leste asiático. Em entrevista coletiva, ele comentou a possibilidade de encontrar o presidente dos Estados Unidos. Espero que role. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mente os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. Perto de completar 80 anos, Lula brincou ao dizer que pode até repartir um pedaço de bolo com o americano. Eu acho que ele pode comer um pedacinho do bolo. A expectativa em torno de um possível encontro entre Lula e Donald Trump aumenta aqui em Kuala Lumpur. Os dois líderes vão estar na mesma cidade para a cúpula da ASEAN e a possibilidade de um diálogo, mesmo informal, passou a ser vista como um sinal de reaproximação após meses de tensão diplomática. Trump deve chegar na manhã deste domingo pelo horário local. Ainda no avião, o presidente americano afirmou que pode se encontrar com Lula. Questionado se reduziria as tarifas aplicadas ao Brasil, condicionou, sob certas circunstâncias. Lula ainda tem compromissos com empresários e participa da abertura da cúpula da ASEAN. Neste sábado, ele foi recebido na sede do governo da Malásia. Os dois países fecharam acordos de cooperação em setores estratégicos. Foi aqui em Putrajaya, centro político e administrativo da Malásia, que o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim. Na pauta estiveram novos acordos em setores prioritários para os dois países. No ano passado, o Brasil vendeu quase 14 bilhões de reais em produtos para a Malásia, principalmente milho, açúcar e óleos. Agora, o foco é ampliar parcerias em áreas de maior valor agregado, como biotecnologia, energias renováveis e componentes eletrônicos de alta tecnologia. E o presidente dos Estados Unidos anunciou agora há pouco uma nova tarifa comercial ao Canadá, dessa vez de 10%. Trump encerrou as negociações tarifárias com o Canadá depois de acusar o país vizinho de propaganda falsa. A província canadense de Ontário transmitiu nas redes de TV dos Estados Unidos um trecho de uma declaração do ex-presidente Ronald Reagan, de 1987. No vídeo, o republicano defende o livre comércio e critica a imposição de tarifas para produtos estrangeiros. Devido à grave distorção dos fatos e ao ato hostil, estou aumentando a tarifa do Canadá em 10%, além do que eles estão pagando atualmente, escreveu hoje. Trump está a caminho da Ásia. Durante uma parada em Doha, ele se reuniu com autoridades do Catar. O país é um dos aliados na mediação do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Durante a viagem, Trump vai passar pela Malásia, Japão e Coreia do Sul, onde vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente dos Estados Unidos também revelou que gostaria de se reunir com Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Agora, um caso raro e inusitado. O Conselho de Paz norueguês cancelou a cerimônia da entrega do Nobel concedido à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. O Conselho Norueguês da Paz reúne 17 organizações do país, mas não tem ligação com o comitê que escolhe os vencedores. A entidade afirmou que Corina não representa os valores defendidos pelo Conselho, nem pelas instituições que o compõem. A decisão não afeta a escolha de Corina como Nobel da Paz. Ela foi reconhecida pela luta em defesa da democracia na Venezuela. A Argentina vai às urnas nesse domingo, pré-eleições legislativas. Metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado estão em disputa. Momento difícil para Javier Milei, que aposta na vitória para melhorar a governabilidade e continuar com as reformas na economia. O presidente Javier Milei encerrou a campanha em Rosário, a terceira cidade mais populosa da Argentina. Ele prometeu que o país vai mudar de verdade depois das eleições deste domingo. Necessitamos um Congresso mais sólido,
Precisamos de um Congresso mais sólido para que possamos continuar no caminho do equilíbrio fiscal, manter a estabilidade financeira, seguir na luta contra a inflação e acabar de uma vez por todas com o narcotráfico na Argentina, disse o presidente em discurso. Vão ser escolhidos 127 deputados e 24 senadores. Os eleitores votam em partidos ou coligações e o resultado define quantas cadeiras cada um terá no parlamento. Ao longo da campanha, Javier Milei se colocou como a principal figura dessas eleições legislativas. O bom desempenho dos candidatos apoiados pelo governo vai ser fundamental para o presidente prosseguir com a atual agenda econômica pelos próximos 2 anos de mandato. Atualmente, o governo não tem maioria no Congresso, um dos motivos de turbulências frequentes na política argentina. Este economista explica que esta condição dificulta a aprovação de medidas de impacto econômico, como a reforma trabalhista e a reforma tributária. Para votar leyes, para pasar leyes, en eso tenés que tener la mitad más uno, que en Argentina son 130 diputados. Entonces me parece que lo que va a estar en juego también es la actitud que va a tener el presidente de cara a los próximos 2 años respecto a si tiene un poco más de apertura para incluir sectores en las reformas y que las reformas no sean a libro cerrado. Nem o anúncio da ajuda vinda dos Estados Unidos acalmou a economia argentina. Nos últimos dias, a cotação do dólar ultrapassa o teto de 1.400 pesos determinado pelo governo, por causa da incerteza com o que vai acontecer com a moeda depois da eleição. Nas ruas, muitos ainda estão indecisos, às vésperas da votação. Agora não tenho definido o voto. Ainda não decidi porque nenhum dos lados me convenceu até agora. Creo que Milei es el camino más viable dentro de todo. Eu acho que Milei é a opção mais viável, que vai fazer a economia do país crescer. Hoje, o estado de São Paulo teve índices críticos de umidade do ar. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse tempo seco vai continuar no domingo? Continua assim, Cris. São Paulo permanece em alerta para umidade abaixo dos 20%. Boa noite a você, Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a massa de ar seco mantém as temperaturas altas e a umidade baixa em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste. Em Porto Alegre, pode chover forte, máxima de 21 e mínima de 17 graus à noite. Em São Paulo, esquenta até os 33. Em Teresina, dia ensolarado com 36 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral do Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram instabilidade sobre a região sul. Amanhã, a frente fria avança com temporais do norte do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Chove forte também no oeste de Mato Grosso. No Nordeste, os ventos do mar favorecem a formação de chuva da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essa precipitação pode virar temporal no sul baiano. Em Curitiba, faz 26 graus à tarde. Em Vitória e em Fortaleza, 30 e até 33 em Goiânia e em Manaus. Hora do Tempo Delivery. O Gilmar é de Piracanjuba, Goiás. Oi, Gilmar. Nos próximos dias, o sol vai aparecer entre nuvens, com máximas na casa dos 34 graus. A Maria quer saber como vai ficar o tempo em Bandeirantes, no Paraná. Boa noite, Maria. Domingo com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e máxima de 33 graus. Na segunda, sol entre muitas nuvens, com chuva forte, faz até 27. Na terça, chance de temporal e temperatura em torno dos 26 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Edu. Valeu, Lid. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Nossos repórteres investigam mais um caso de envenenamento. Desta vez, mãe e filha foram vítimas de um bolo de aniversário com chumbinho. Aconteceu um assassinato e você não sabe o porquê. Como evitar a venda indiscriminada de substâncias tão perigosas. 9 socos. Dentro da escola, um professor é brutalmente agredido pelo pai de uma aluna. Foi aquela confusão, me dando vários socos, um chute, xingando.
O que motivou esse ataque? Muito provável que eu vou largar tudo e vou embora daqui. E por que os casos de violência nas escolas estão se tornando cada vez mais frequentes? Ela virou estrela sem sair do restaurante. Entre uma refeição e outra, Dona Lila soltou a voz. Por isso uma força me leva a cantar. Encantou até os grandes nomes da música brasileira. Vou pra São Paulo, domingo espetacular. Essa é uma surpresa, tô com a plaquinha aqui com o nome dela. Ela fez essa longa viagem e finalmente chegou a São Paulo pela primeira vez. A alegria, a satisfação que tá transbordando aqui em meu coração. No Domingo Espetacular, logo depois de Acerte ou Caia. Não dá para perder. A gente já está voltando para você saber que cresceu o número de denúncias de maus tratos a animais no estado de São Paulo. E a seguir, os gols de sábado pelo Brasileirão, Atlético Mineiro derrota Ceará com o gol mais rápido do campeonato. Foi dada a largada para a mudança de regras para o funcionalismo público. A emenda constitucional da reforma administrativa acaba de ser protocolada na Câmara dos Deputados. Bom, o relator da proposta diz que o texto busca mais eficiência para o serviço público. A proposta de emenda à Constituição tem 70 alterações com o objetivo de igualar as regras para o funcionalismo público dos 3 poderes. Se aprovadas, as mudanças vão valer para os mais de 12 milhões de servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios. Entre elas estão limite para benefícios e auxílios, como fim das férias superiores a 30 dias, licença-prêmio e verbas indenizatórias. Fim da aposentadoria compulsória de juízes e magistrados, como punição. Eles perderiam o cargo em caso de falta grave. Cargos comissionados e de confiança ficam limitados a 5% do total de vagas e passarão por avaliações periódicas. Tabela de remuneração única. Piso será o salário mínimo e o teto o limite constitucional para a União, estados e municípios. Extinção de cargos considerados obsoletos com aproveitamento dos servidores em cargo equivalente. Além da unificação digital, todos os serviços públicos do país serão integrados à plataforma gov.br. Em uma rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que chegou a hora de atualizar o modelo de Estado. A proposta de emenda à Constituição agora tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma comissão especial, antes de chegar ao plenário. Se for aprovada pela Câmara, segue para o Senado. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, diz que o texto não tira direitos e nem mexe na estabilidade dos servidores, mas torna a administração pública mais eficiente. Vai permitir mais transparência do gasto público. Ela, sem dúvida nenhuma, vai produzir economia no curto prazo, mas muito no médio e no longo prazo. Bom, você viu agora há pouco aqui na Record que o Mirassol derrotou o Sport por 2-1 no Recife pelo Brasileirão. O time do interior de São Paulo venceu a 3ª seguida no campeonato. Então vamos com Pedro Ramiro. Oi, Pedro, boa noite. Olha, a surpresa do Brasileirão não para de ganhar. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Não tem fórmula mágica, né? É um time bem treinado, bem estruturado. É um trabalho bastante consolidado do Mirassol. Foi a 15ª vitória do Mirassol no campeonato. O time já soma 55 pontos, está em 4º lugar. A Duda Gonçalves, repórter, tem mais detalhes sobre a partida de hoje. Boa noite, Duda. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O resultado aqui no Recife deixou o Mirassol ainda mais perto da inédita presença na Libertadores do ano que vem. Mesmo fora de casa, o time paulista saiu na frente. Negueba chutou, a bola desviou em Ramon, enganou o goleiro Gabriel. 1-0. A resposta do Sport foi de bola parada. Derek Lacerda empatou de cabeça. Com menos de 2 minutos da etapa final, Guilherme voltou a deixar o Mirassol na frente e ficou nisso. Sport, último colocado, 1. Mirassol em 4º, 2.
A gente sabia que é um campo muito difícil, né? E que eles vinham para dar tudo, para dar resposta para o seu torcedor. Mas o importante foi os 3 pontos e continuar brigando para o nosso objetivo final. E mais cedo, Atlético Mineiro e Corinthians venceram e se distanciaram da zona do rebaixamento. O Corinthians derrotou o Vitória em Salvador. Charles aproveitou a confusão na área para fazer o único gol da partida. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Ceará também por 1-0. Alan Franco marcou aos 23 segundos de jogo. Esse foi o gol mais rápido do Brasileirão deste ano. Em mais uma partida que terminou em 1-0, o Fluminense derrotou o Internacional no Maracanã. Samuel Xavier invadiu a área e bateu de perna esquerda para fazer um golaço. O Fluminense é o 7º colocado, com 44 pontos. O Inter é o 15º. E em duelo de opostos, o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, vai vencendo o vice-líder Flamengo. O jogo está no segundo tempo. Breno Lopes bateu de fora da área e abriu o placar na Arena Castelão. Mesmo se confirmar a vitória, o Fortaleza segue entre os 4 últimos colocados. O Flamengo vai deixando escapar a chance de assumir a liderança. Olha, já a gente mostra uma série especial aqui no Jornal da Record com os gargalos da economia brasileira que podem provocar um apagão de mão de obra na indústria. E veja também, depois de roubo milionário, o Museu do Louvre transfere joias para Banco da França. Estamos de volta para você saber que o número de ocorrências de maus tratos a animais tem crescido em São Paulo. De janeiro a setembro, foram quase 15 mil casos no estado. O abandono tem sido a prática mais comum. Um homem para o carro às margens de uma estrada em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Abre o porta-malas e abandona uma cachorrinha com 2 filhotes. Ele chega a arremessar um dos animais na calçada e vai embora em seguida. A mãe morreu atropelada pouco tempo depois. Moradores acionaram uma equipe de resgate que levou os filhotes para adoção. O homem que abandonou os cães foi identificado e vai responder por maus tratos. Outro caso recente é deste cão de 6 anos, abandonado doente em um ponto de ônibus em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele foi resgatado e será encaminhado para a adoção depois de receber tratamento. Segundo a Delegacia de Proteção Animal, 2 ocorrências de maus tratos são registradas por hora no estado. De janeiro a setembro, foram quase 15 mil denúncias registradas. Só nesta ONG em Mairiporã, cerca de 130 cachorros recebem cuidados diários. São animais resgatados de situações de abandono e maus tratos. A maioria chega doente, desnutrida e assustada, como esses filhotes que foram abandonados na rua com a mãe. A gente procura trazê-los para tratá-los, cuidar e depois doar, porque eles não têm como se defender na rua. O abandono de animais é considerado crime ambiental com pena de 3 meses a 1 ano. Em casos envolvendo cães e gatos, a punição é mais severa, com reclusão entre 2 e 5 anos, além de multa e perda da guarda do animal. Este advogado especialista em direito animal reforça a importância de denunciar esse tipo de crime. O difícil é chegar no agressor, muitas vezes, e o que acaba estimulando esse tipo de prática é a impunidade. Só vai conseguir mudar alguma coisa em relação aos crimes de maus tratos quando nós conseguimos punir cada vez mais esses agressores. Um grupo de indígenas incendiou uma fazenda em Mato Grosso do Sul. A região vive um conflito por terras há mais de um mês. Segundo testemunhas, cerca de 50 indígenas armados invadiram uma fazenda na cidade de Carapó e iniciaram um incêndio de grandes proporções. O fogo atingiu a sede da propriedade, maquinários e áreas de plantação. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A fazenda fica perto de uma aldeia e os indígenas reivindicam parte da área. Além da PM, a Força Nacional atua no local para impedir novos confrontos. No Maranhão, uma ponte de madeira desabou, provocou a queda de um caminhão de carga no rio.
Na imagem é possível ver a carreta atravessando a ponte lentamente. E estavam gravando, deviam estar preocupados, né? Quase no final do caminho, olha o que vai acontecer. A estrutura cede, o caminhão tomba em cima do rio. O motorista foi levado para o hospital com ferimentos leves. Essa ponte liga os municípios de Fernando Falcão e Mirador, no Maranhão. A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que vai fazer um levantamento no local para elaborar um projeto de construção de uma nova ponte. O Museu do Louvre, em Paris, decidiu transferir parte das joias mais valiosas para o Banco da França. A medida foi adotada depois do roubo milionário no último domingo. As peças foram levadas para um cofre a 27 metros de profundidade, o mesmo local onde estão as reservas de ouro do país. As joias transferidas pertenciam à Galeria Apolo, que guarda relíquias de imperatrizes e rainhas do século XIX, como Eugênia, mulher de Napoleão III, e Maria Luísa, mulher de Napoleão Bonaparte. A expectativa é que as joias permaneçam no Banco da França até que o Louvre termine a revisão dos protocolos de segurança. O Jornal da Record começa hoje para você uma série de reportagens chamada Gargalos do Brasil. A gente vai discutir como é que a falta de investimento, planejamento e qualificação prejudica o desenvolvimento econômico do país. Assunto crucial. Hoje vamos ver como a indústria, responsável por 1/4 de toda a riqueza do Brasil, corre o risco de sofrer um apagão de mão de obra. Faltam profissionais qualificados para as principais áreas técnicas. Avanços tecnológicos em ritmo acelerado e o desafio de acompanhar as mudanças para não perder a competitividade. As máquinas assumiram boa parte do trabalho, mas ainda funcionam sob a supervisão humana, num setor essencial que contribuiu com mais de 2,5 trilhões de reais para a economia brasileira no ano passado. O problema tem sido encontrar trabalhadores qualificados. A gente tem muita dificuldade para trazer profissionais técnicos qualificados, né? Justamente por conta da alta exigência técnica, né? Esta empresa de sistemas de automação em São Bernardo do Campo, Polo Industrial Paulista, tem vaga aberta há mais de 4 meses. Esse braço de negócio acaba ficando um pouco comprometido porque a gente não consegue atender de uma maneira tão rápida. O Brasil precisa qualificar 14 milhões de pessoas até 2027, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial, principalmente nas áreas de logística e transporte, construção, operação industrial e manutenção. Encontrar profissionais com a qualificação necessária tem sido um desafio cada vez mais complicado para muitas empresas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, antes da pandemia, no início de 2020, a falta de mão de obra era uma preocupação para menos de 4% dos empresários. A situação piorou e agora 23% consideram a escassez de profissionais um dos maiores problemas do setor. E se o profissional ainda não está preparado, é preciso treiná-lo, o que gera mais gastos. Um aumento de custo, uma perda de produtividade, isso acaba afetando também as decisões de investimento. Então, freia aí a própria atividade industrial de uma forma. É um entrave realmente importante para o ganho da atividade industrial. Quem tem qualificação não encontra dificuldade para entrar ou permanecer no mercado. Depois de sair de uma montadora, o Flávio recebeu 3 ofertas de emprego. Como eu já trabalhei em outras indústrias, foi fundamental para entrar na empresa. A gente já entra mirando algo maior, né? E a empresa possibilita isso. Só que muitos jovens têm optado por autonomia e rotinas de trabalho mais flexíveis. Você tem ali as plataformas de trabalho digital, né, onde você consegue ter um grande volume de pessoas que estão hoje escolhendo atuar dessa maneira e não no emprego seletista, por exemplo, e especificamente seletista na indústria.
Para este economista, as vagas na indústria precisam ser mais atrativas. Acho que existem salários que a indústria tipicamente não está disposta a pagar para posições de entrada, que estão sendo pagas em outros setores. Tem uma forma de resolver esse problema, que é aumentar salário. O setor tem apostado na captação de jovens em cursos profissionalizantes. O Senai Paulista recebe mais de 1 milhão de matrículas por ano. A aprendizagem ela vai unir os três grandes atores aí, né? Ela vai unir o jovem que está precisando aqui de uma formação. Você tem a indústria que está precisando de mão de obra e você tem a entidade formadora. O André e o Pedro já decidiram seguir na indústria. Eu acredito que essa área, mesmo que hoje em dia vem sendo um pouco apagada, eu acredito que ela ainda oferece grandes oportunidades, benefícios. Meu plano é terminar o técnico agora, quem sabe fazer um tecnólogo primeiramente ou já partir direto para a engenharia. O Ministério da Indústria disse que vai instalar um grupo de trabalho no mês que vem para alinhar a demanda por profissionais e as ofertas do sistema educacional. O Ricardo começou jovem na indústria, com mais de 30 anos de carreira, se preocupa com o futuro do setor. É um ciclo, né? Esse ciclo ele tem início e tem fim. Eu preciso passar o bastão para outra pessoa. E tem estreia emocionante aqui na Record. A partir de segunda-feira, a novela Mãe traz a história de uma menina que encontra na professora o verdadeiro amor materno. Se você parar para pensar, é uma realidade bem parecida com a de crianças do mundo inteiro, que por meio da adoção têm a chance de recomeçar. As memórias do Arthur estão bem guardadas. Ele tinha 3 anos quando foi para um abrigo. Viveu mais 3 anos por lá, até cruzar o caminho do Alexandre e da Carla e transformar a rotina da casa. Foram 5 anos de espera. A decisão de adotar uma criança mais velha em vez de um bebê abriu o caminho para o encontro. E o tempo foi passando e a nossa idade também foi aumentando. Se chegasse um bebê pra gente, a gente tava com mais idade. E o problema é o tempo, né? Eu falo que eu fiquei grávida 5 anos. Até o Arthur nascer, né? Tava meio desconfiada, né? Chegaram gente nova e eu não tava sabendo de nada. Ninguém me explicou. Foi lá, eu perguntei assim, pai, você é meu pai? Aí depois eu perguntei, mãe, você é minha mãe? Naquele momento, a Carla entendeu o que é de fato ser mãe. Só quando você ouve que amor de mãe é o mais verdadeiro que tem. Aí quando você se torna mãe, você fala, ele existe. O poder desse amor é o tema da novela Mãe, que estreia na tela da Record e conta a história de Meleque, uma menina de 7 anos marcada pela negligência e pelos maus tratos. Bom dia, mamãe. Não consegue ficar quieta. Sua filha está se tornando um problema para nós. Acho que ela precisa de uma boa lição. A menina encontra em Zeynep, uma professora, a esperança de uma infância segura e o amor que sempre buscou. Não vou deixar ninguém te separar de mim, tá bem? Encontros únicos que dão início a uma nova história. Famílias com o desejo de adotar, crianças e adolescentes que querem ser filhos se conectam através de um elo de confiança que se fortalece pouco a pouco. É como se um capítulo acabasse para dar início a outro. Um recomeço muito mais feliz. Ricardo e Priscila decidiram adotar depois de muitas tentativas e perdas. A gente planejou da nossa forma, mas aconteceu de outra forma, muito mais linda, inclusive. E a gente brinca que os tratamentos deram certo, só foram entregues no lugar errado. De uma hora para outra, a família ficou completa e a casa cheia. Amor multiplicado por 3. Tiago, Ana Vitória e Jorge Luiz. Mais do que eu sonhava, né? Nossos planos foram mudando. E aí minha esposa, mas ela sempre gostou de família grande, queria ter mais. Então, quando veio os 3, fechou. Agora é a nossa família, tá completa.
Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que apenas 2,4% das famílias aceitam adotar 3 crianças ou adolescentes de uma vez. A maioria prefere ter apenas um filho ou filha. A gente precisa entender que a adoção é uma coisa definitiva, né? Você vai ter um filho ou uma filha. Então, você tem que ter um projeto para essa criança. Porque esse preparo de... A adaptação pede paciência e respeito ao tempo de cada criança. Essa criação desse vínculo é onde o adulto precisa o tempo todo se lembrar da motivação e mostrar isso para a criança de que esse amor ele não é negociável e de que quer estar com ela para que eles recomecem uma história juntos. A gente estava lá brincando, depois de repente apareceu a mamãe e o papai pra gente. E a gente ficou com ele. Oh, meu Deus. Eu amo o papai e a mamãe bastante. Eu gosto do Tiaguinho. Eu sempre queria ter uma Tiaguinha. É mesmo? Como essa. A chance de um recomeço também move Melek, uma menina que representa a realidade de muitas crianças no Brasil. Eu não quero ir pra casa. Eu posso ficar na escola? Para proteger a menina, a professora decide fugir com ela e lutar pela adoção. Uma trama de coragem, afeto e amor verdadeiro que estreia segunda-feira, às 21h. Eu era uma menina igual você. Demorei muito tempo para aprender a sorrir. Eu aprendi isso com você. Segunda, hein? O Jornal da Record está terminando. Você pode assistir a edição de hoje completa ou nossa versão em podcast no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo após A Fazenda, tem super tela com o filme As Agentes 355. Não perca. Boa noite, bom domingo para você. Boa noite para você e até segunda.